Boa noite, meu nome é Felipe. Esta é uma live devocional de leitura bíblica e hoje eu vou trazer Efésios 2 na versão da Bíblia de Jerusalém. Mas antes eu gosto de começar uma oração. Então você que está assistindo, me acompanhe nessa oração. Senhor Jesus, que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra. Que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa live. E que o Senhor coloque em minha boca todas as palavras necessárias para a explicação dessas passagens. Então, dando um contexto da leitura, a carta de Éfeso foi escrita por Paulo. Paulo, para você que já assistiu alguma live minha lendo alguma carta de Paulo, você já sabe essas informações, mas Paulo, ele tinha dupla cidadania. Ele era tanto um cidadão romano quanto um cidadão judeu. Então, por isso ele tinha dois nomes: Saulo, o seu nome judeu, e Paulo, o seu nome romano. Então, Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, ele, a caminho de Damasco, tem o seu encontro com Jesus, que é retratado lá em Atos 9. E após a sua conversão, ele decidiu que o seu ministério seria convertendo os gentios, os povos não judeus, e para facilitar essa comunicação entre os gentios, Saulo adota o seu nome romano Paulo. Então ele faz várias viagens missionárias e funda várias igrejas, inclusive a de Éfeso, que é uma das igrejas da Turquia, que fica no Sudeste Asiático, e é uma das igrejas do Apocalipse, que é citado lá em Apocalipse por João. Então, vamos lá ler Efésios 2. Salvação gratuita em Cristo. Como a Bíblia de Jerusalém que eu tenho é uma Bíblia de estudos e elas têm comentários, então eu vou ler esses comentários que tem aqui. Então vamos lá. Vós estáis mortos em vosso delito e pecados. Nele vivisse em outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar. Aí a gente tem um comentário. O ar era para os antigos o habitante dos espíritos demoníacos. O príncipe deste império é Satanás. Então, o príncipe que Paulo fala sobre aqui é Satanás. Jesus também chama Satanás de príncipe desse mundo antes de ser crucificado. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Com ele, nós aqui os cristãos, também andávamos outrora nos desejos de nossa carne, satisfazendo a vontade da nossa carne e os seus impulsos, e éramos por natureza como os demais filhos da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, enquanto estávamos mortos em nossos delitos. Aqui a gente tem um comentário. Nós, isto é, ao mesmo tempo os gentios e os judeus. Aqui continua o pensamento interrompido pela digeração do versículo 3. Então, tanto nós, os gentios, quanto os judeus estávamos mortos em pecado. Mas Deus amou tanto ao mundo que entregou
o seu único Filho para nos salvar. Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça. A gente tem agora com Cristo, em Cristo, pela graça fostes, por cuja graça foste. Então, nós somos salvos pela graça de Deus. E para entender esse conceito, eu recomendo que você leia o livro do Charles Spurgeon, Somente pela Graça. Lá no meu perfil na Rede Vizinha, tem lá minha análise / review desse livro. E com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus em Cristo Jesus. Aqui e em Colossenses 2, 12, 3, 1, 4, Paulo encara já como realidade a ressurreição e o triunfo celestial dos cristãos, que Romanos considerava antes como coisas futuras. Essa escatologia realizada é um traço característico da espírito do cativeiro. Então aqui, Éfeso é uma das cartas que Paulo escreveu durante a sua prisão em Roma, antes da sua decapitação. A fim de mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza de sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça foste salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho, pois somos criatura deles, criados em Jesus Cristo, para as boas obras que Deus já antes preparava para que nele andássemos. A reconciliação dos judeus e dos gentios entre si com Deus. Por isso que vós, que antes... Aí a gente tem um comentário que este passado que Paulo descreve não é tanto dos leitores, mas de todo o mundo gentil. Como Paulo fala para o povo gentil, ele dá uma ênfase nisso. Eres gentios na carne e eram chamados incircuncisosos, pelos que se chamam circuncidados. Aqui fala sobre uma prática que os judeus fazem, que é a circuncisão, em virtude de operação manual na sua carne. Lembrai-vos que naquele tempo estáveis sem Cristo. Aí a gente tem um novo comentário: sem o Messias, excluídos da cidadania de Israel, estranho às alianças das promessas. Aí aqui a gente tem outro comentário: as alianças sucessivas que Deus concluiu com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi e outros, que continuam a promessa da salvação messiânica. Sem esperança. Aí a gente tem mais um comentário. Isto é, sem esperança messiânica antes reservada a Israel. E sem esperança no mundo. Aí a gente tem outro comentário. Os gentios tinham muitos deuses, mas não o Deus único e verdadeiro. Normalmente os gentios, os romanos, os gregos, a maioria deles eram politeístas. Acreditavam em vários deuses e não o único Deus verdadeiro. Mas agora em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, foste trazido para perto pelo sangue de Cristo. Foi a cruz de Cristo que nos operou essa aproximação, primeiro dos gentios e dos judeus, e depois de todos com o Pai. Deixa eu desativar as notificações do meu celular, senão vai ficar mal. Então vamos lá. Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só. O autor fala de modo abstrato da função de judeus e gentios realizada por Cristo. Então nós temos um só povo, uma só igreja, um só povo, tendo derrubado os muros e a separação e suprindo a sua carne a inimizade.
A inimizade recíproca dos judeus e gentios é simbolizada pela barreira que no Templo de Jerusalém excluiu os gentios da parte específica religiosa, autorizando para eles apenas os pátios exteriores. Então, os judeus tinham rixa com os gentios, então tinha essa divisão do templo. Os gentios só podiam ficar fora do templo. O templo era exclusivamente dos judeus. A lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar a si mesmo um só homem novo. Aí essa expressão, este homem novo, é o protótipo da nova humanidade que Deus recriou. Que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, na pessoa do Cristo ressuscitado, como em 2 Adão, como Paulo chama Jesus em 1 Coríntios 15:45. Depois dele ter aniquilado sobre a cruz a raça do primeiro Adão, corrompida pelo pecado, criado na justiça e santidade da verdade, ele é o único, pois nele desaparecem todas as divisões entre os homens. E de reconciliar, estabelecendo a paz, e de reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Este corpo único e primeiro corpo individual e físico sobre a cruz, também o seu corpo místico, no qual se reúnem todos os membros, enfim, reconciliados. Então aqui é a igreja. Nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Em um só corpo por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade. Assim ele veio, por seus apóstolos que pregaram seu nome, o evangelho da salvação e da paz. E anúncio da paz a vós que estáis longe, e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, nós judeus e gentios, somos num só Espírito. Este Espírito único que anima o corpo único de Cristo unido à sua igreja é o Espírito Santo, que transforma seu corpo ressuscitado dele e se derrama sobre os seus membros. A estrutura trinitária é repetida no versículo 22, que a gente vai ler daqui a pouquinho. Portanto, depois de ter descrito a obra de aproximação operada por Cristo, Paulo faz corresponder aos quadros dos versículos 11 e 13, um quadro antitético aos novos estados gentios. Já não sois mais estrangeiro e adventícios, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E aqui a gente tem outro comentário. Aqui se trata dos antigos profetas do Novo Testamento e dos antigos. Constituem como apóstolos a geração dos primeiros testemunhas que receberam a revelação desígnio divino que pregaram o Evangelho. São, pois, os fundamentos sobre o qual se edifica a Igreja. Este papel de fundadores é também atribuído ao próprio Cristo, do qual Cristo é a pedra angular. Nele, bem articulado, todo o edifício se ergue como santuário no Senhor. E vós também nele sois coedificadores para seres habitação de Deus no Espírito. Então, aqui nós terminamos a leitura de Efésios 2 na Bíblia de Jerusalém com os seus comentários. Recomendo, se você não tem uma Bíblia de estudo, compre. Tem a King James 1611, tem a própria Bíblia de Jerusalém. Se você quer uma linguagem mais fácil, você percebeu que essa Bíblia tem uma linguagem mais rebuscada, mais difícil, eu recomendo a Bíblia A Mensagem. Ela tem uma linguagem mais próxima do tempo de hoje. Mas também tem as versões de estudo, tanto da NVI como a NVT, que são linguagens mais fáceis, mas não fogem tanto do original. Então, tenha um ótimo final de quinta-feira. Daqui a pouco essa live estará disponível lá na Rede Vizinha Vermelha.
E eu volto amanhã às 8 horas com mais uma leitura bíblica. Tchau, tchau e até amanhã.